Fala pessoal, me chamo Douglas Nemo Rossato, estou cursando agronomia, sou aluno do 9º semestre e vou falar aqui um pouco sobre o meu pré-projeto. Eu vou fazer sobre o desenvolvimento de novos cultivares de feijão para alta produtividade em sistema de sequeiro. A introdução, o tema é a problematização. O feijão é uma espécie de dicotiledônia autogama cultivada anualmente pertencendo ao gênero Passeolus. Um total de 55 espécies do gênero Passeolus foram identificadas. Entretanto, apenas 5 são cultivadas, que são Passeolus vulgaris, Passeolus coccineus, Passeolus acutifolius agrei e Passeolus lunatus e Passeolus polyanthus Griemann. A introdução e o tema é a problematização. 95% da produção está relacionada ao cultivo das espécies Passeolus vulgaris. A variação em seu hábito de crescimento e diversidade dos grãos, ou seja, em formatos e cores. No continente americano, países como Brasil, Estados Unidos da América e México são os 3 maiores produtores, contribuindo com aproximadamente 6 milhões de toneladas da produção anual do feijão. O Brasil se destaca na produção mundial. O Brasil é um dos maiores produtores de feijão comum do mundo, sendo os estados do Paraná, Minas Gerais e Bahia os principais produtores. A média de produtividade no Brasil é de 900 kg por hectare, podendo chegar até 3.200 kg nas regiões melhores de produção. O feijão comum pertence à família Fabaceae, pertence ao gênero Passeolus, né? E o seu nome científico é Passeolus vulgaris L. Espécies Passeolus vulgaris. O que é o feijão comum? O feijão comum é a espécie mais consumida no mundo, especialmente por conta de sua grande diversidade em relação à cor e a grãos. Sabe-se que a cultura do feijoeiro apresenta grande adaptação, possibilitando seu cultivo durante o ano todo. Proporciona nutrientes essenciais como proteínas, ferro, cálcio, vitaminas, principalmente do complexo B, né? B1, B2, B3 e consecutivamente. E carboidratos e fibras. O Brasil é considerado um dos maiores consumidores do feijão, com consumo per capita, né, por pessoa, anual em torno de 16 quilos. É uma boa quantidade, né, pessoal? Feijão preto. O feijão preto é mais consumido nos estados da região sul e pelo estado do Rio de Janeiro. É o consumo, né? Os maiores consumidores são o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. E o Rio de Janeiro se encaixa também. Apesar de ter o feijão carioca, o feijão preferido do pessoal no Rio de Janeiro vai ser o feijão preto mesmo, beleza? Já o feijão carioca, o tipo carioca é mais consumido pelos estados das regiões sudeste e centro-oeste do Brasil, que são São Paulo, né, Rio de Janeiro também se enquadra, Minas Gerais e o Espírito Santo também. E da região centro-oeste, né, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal também se encaixa, né, que é a federação. Já na região norte é o feijão caupi. Ele é de outro gênero, tá, pessoal? É da Vigna unguiculata. Beleza? Ele é popular mais na região norte. Que se encaixa o Acre, Manaus, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Pará, Rondônia e o Tocantins. Aí, pessoal, para o cultivo do feijão, o que é apropriado? Apropriado o feijão requer um clima ameno, né? Nem muito frio e nem muito calor, né? Uma temperatura agradável e um volume hídrico de aproximadamente 350 a 400 milímetros de chuva e de alta insolação durante o dia, beleza? Justificativa. Muitas culturas agrícolas têm a produtividade extremamente reduzida em função do déficit hídrico.
O que seria o déficit hídrico? Seria a falta de chuva, né, pessoal? Tem algumas variedades que afeta muito e acaba vindo até a morrer a planta, né? Não produzindo nada. O desenvolvimento de cultivares de feijão tolerantes às condições de déficit hídrico constitui-se com uma estratégia de segurança alimentar. A obtenção de cultivares tolerantes à seca justifica-se ainda pelo alto impacto social e econômico que a cultura do feijão possui. Elas ocorrem principalmente quando esse déficit hídrico é nos estados de desenvolvimento fenológicos críticos das plantas. Ela agrava ainda mais quando as cultivares usadas não são as tolerantes à seca, né? Essas que eu acabei de falar aí que não é tolerante, né? Que elas podem vir acabar morrendo e não morrendo antes de produzir o grão e vindo a morrer a planta e não produzir nada, né? Sendo que o feijão é essencial na alimentação do Brasil, principalmente, né? E de outros países, do continente africano e asiático que também consomem bastante feijão, tá, pessoal? Que é uma fonte muito forte de proteína e é mais acessível para todas as classes sociais. Objetivo geral: demonstrar o processo de obtenção de novas cultivares de feijão adaptados à região de sequeiro. Objetivo específico: descrever a importância da cultura do feijão, demonstrar o processo de melhoramento para a obtenção de novas cultivares e discutir o manejo de água em sistema de sequeiros para altas produtividades também. Voltando aqui, o que seria esses objetivos específicos? Seria para aumentar a produção, né, pessoal? Sendo que o feijão é muito usado no dia a dia, no Brasil principalmente, né, que é um dos maiores consumidores mundial do feijão. O pessoal está em busca disso, de melhoramento genético, né, também, para ter plantas mais resistentes e mais produtivas, né, devido ao clima das regiões, né, de produção. Referências teóricas. Segundo Coutinho, Ribeiro e Capelaro, quando o déficit hídrico ocorre no período vegetativo, porém ocorrem precipitações hídricas posteriormente. As plantas conseguem se recuperar e não há muito dano ocasionado relacionado com a produtividade. Entretanto, quando o déficit hídrico ocorre no período reprodutivo, pode ocorrer o abortamento floral, na época de floração, ou prejuízo do enchimento de grãos, deixando os grãos menos pesados e xoxos, reduzindo deste modo a produtividade. Lembrando que o grão xoxo ele não vai ter massa, né? Então ele não vai pesar. As plantas de feijão são bastante sensíveis à falta de água, e aproximadamente 60% da produção dos grãos é dependente das condições hídricas do ambiente. 60% é mais da metade, né, pessoal? Segundo Magalhães e outros. A tolerância ao déficit hídrico pode ser obtida por meio dos pools gênicos mesoamericanos ou andinos. Um exemplo é a linhagem BAT477, de origem mesoamericana, desenvolvida pelo Programa de Melhoramento do Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, classificada como tolerância ao déficit hídrico por apresentar um sistema radicular profundo e balanceado com grande eficiência na absorção de água. Aqui, falando em sistema radicular profundo e balanceado, o que seria isso? Pessoal, todo mundo sabe, né, que a água no solo fica nas camadas, né? Então, quanto mais enraizado for e mais profundo, ele vai buscar recurso hídrico, querendo ou não, lateral, né? E em questão de profundidade, tendo uma maior captação dos recursos por causa da sua dimensão. Isso ajuda muito essas plantas e essa variedade, principalmente, né, que tem essa tecnologia. A metodologia de pesquisa usada.
O presente trabalho será desenvolvido em forma de revisão de literatura e serão utilizados diferentes tipos de publicações científicas, incluindo artigos, dissertações, teses, livros, notas técnicas, entre outras. Serão utilizados termos específicos tanto em português quanto em inglês, como por exemplo, cultura do feijoeiro, déficit hídrico, melhoramento genético, desenvolvimento de novas cultivares, entre outras. Os trabalhos serão selecionados a partir do ano de 2000, uma vez que existem literaturas consagradas neste período. E aqui um cronograma que eu fiz, né, do meu trabalho para apresentar, do pré-projeto, né, no caso o TCC1 e o TCC2. Esse aqui é meu planejamento que eu quero seguir, né, sobre o meu trabalho. Qual que seria o cronograma de andamento, né? Eu comecei ele em agosto desse ano, né, de 2022. Eu comecei executando em agosto a pesquisa do tema e as pesquisas bibliográficas, né, para mim entrar nesse assunto e chegar à conclusão de fazer sobre esse tema. Em agosto e setembro também, né, até final deste ano, começo de janeiro e fevereiro do ano que vem também, me aprofundar na pesquisa bibliográfica, entre outras coisas. Separação dos artigos e demais tipos de publicações científicas. Comecemos em novembro, né? E vamos até março para fazer a conclusão. É o planejamento, pessoal, podendo haver alteração. E a escrita da monografia do TCC, a partir de fevereiro, é o plano, né? Para não sobrecarregar nenhuma nem outro tema aqui do trabalho. Fevereiro, março e abril. É a intenção. Aí tendo a finalização em abril e maio. Não mais tardar que isso, porque senão vai ficar muito em cima, né? E a defesa do TCC provavelmente vai ser no mês de junho e julho, que é a conclusão do curso, né? Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham uma boa noite.